amigos vascaínos, hoje tem Vascão. Chegou o momento de separar os meninos dos homens. É o primeiro teste que o Vasco tem no ano de 2025. Nada mais, nada menos que o Fluminense, que não está em uma boa fase. O Vasco enfrenta o Fluminense, recebe o Fluminense como mandante no Mané Garrincha. E iremos aqui trazer a escalação para vocês, o provável time do Vasco, e também vou estar deixando minha opinião sobre o provável time que vai enfrentar o Fluminense nesse clássico, que vai ter transmissão da Vasco TV, da Premier e da Band também, galera, e da Canal Gold, às 9h30 no Mané Garrincha, família. Vai ter esse grande clássico, Vasco da Gama e Fluminense. E família, para quem não me conhece, meu nome é Elias, aqui do canal Elias Vascaíno, e fala aqui do Rio de Janeiro. E vamos começar nosso vídeo. Um vídeo para falar de futebol, para falar do time que o Vasco vai escalar para enfrentar aí o Fluminense no Mané Garrincha, família. O Vasco da Gama pode ter aí desfalque importante para essa partida. E galera, tem possibilidade do Paulo Henrique desfalcar o Vasco para esse clássico contra o Fluminense. O Paulo Henrique sentiu a coxa no último jogo do Vasco contra o Volta Redonda em Cariacica, no Espírito Santo. O jogo aí que foi 2-2, né? O Paulo Henrique sentiu a coxa e pode vir ser desfalque para essa partida aí, para esse clássico contra o Fluminense. Essa é a principal informação, que o Vasco pode ter aí uma baixa muito importante, né? Sem um PH contra o Fluminense. E também, família, pode ter cara nova aí no time. Hugo Moura pode estar sendo escalado como titular para esse jogo contra o Fluminense. O técnico Fábio Carille tá com dúvida, né? Se vai escalar aí o mesmo meio-campo, Jair, Paulinho, Tietê, ou se vai botar aí o Hugo Moura. E o Hugo Moura entrar, na minha opinião, Jair ou Paulinho vai sair. Se for para me escolher, eu prefiro que saia o Jair. Paulinho tem mais força de vontade, raça e mais futebol, na minha opinião, do que o Jair. O Hugo Moura poderia muito bem entrar no lugar do Jair e tá fazendo aí um primeiro volante nesse time do Vasco. E com certeza também iria entregar mais consistência defensiva no time do Vasco. Iria ajudar mais ali do que o próprio Jair, já que é um jogo, é um clássico. Em um clássico você tem que marcar bem, você tem que se defender bem e explorar aí os contra-ataques e aproveitar as oportunidades, né? Às vezes o clássico é resolvido apenas aí com uma bola. Às vezes o time fica ali recuado o jogo todo, primeiro tempo, segundo tempo. Aí às vezes ali no finalzinho do jogo consegue achar aquela bola vadia, né? Como se diz no vocabulário da bola. Encontra aquela bola vadia, faz um gol, recua o time, fecha tudo e segura o placar aí, ganha de 1-0. Clássico não se joga, galera. Clássico não se joga, clássico se ganha, família vascaína.
E família, a escalação do Vasco, a princípio, vai ser a mesma que enfrentou aí o Volta Redonda, né? Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, nosso goleiro Léo Jardim, Jair, Tietê, Paulinho, Felipe Coutinho, Verrete e Alex Teixeira. Na minha opinião, eu tiraria o Alex Teixeira, botaria o Felipe Coutinho no lugar do Alex Teixeira e no lugar do caso do Felipe Coutinho eu encaixava o Hugo Moura recuado como primeiro volante, deixava o Jair e o Paulinho flutuando no meio de campo, ajudando defensivamente e também ofensivamente para o Vasco conseguir aí fazer um bom jogo e ganhar do pó de arroz, dos Flores, do Mané Garrincha. E o Tietê eu deixaria aí fazendo a função de meia atacante ou de meia de ligação, né? Com bastante liberdade para atacar. Para mim, o Tietê, dos meios de campo que o Vasco está jogando atualmente, entre Jair, Paulinho e o próprio Tietê, né? Ele é o mais... o meio de campo mais ofensivo, né? Que pode estar jogando ali como um meio atacante, como um meio de infiltração, já que o Jair e o Paulinho não tem essas características de ser aí um meio de infiltração. São jogadores aí mais que se dedica mais defensivamente, né? Não ofensivamente. Até ajuda ali, né? O Paulinho inclusive fez um gol nesse campeonato carioca, mas não é a dele. Tá muito ali no ataque, subindo muito. Para mim ele é até um pouco mais ofensivo do que o próprio Jair, né? O Jair é um cara ali, um volantão mesmo, que tem aquela saída de bola, que tem um passe que quebra as linhas, né? Mas enfim, faria isso, botaria o Hugo Moura, deixaria o Paulinho e o Jair como um meia de ligação, um meia defensivo e também que poderia ter liberdade para subir para o ataque quando tiver a oportunidade. Deixaria o Tietê como um meia de infiltração, né? Um meia atacante. E lá na frente o Verrete e o Coutinho. Fechou. Vai dar bom, é o time que vai ganhar o clássico. E a zaga, Lucas Oliveira e João Vitor. João Vitor está numa fase que só a misericórdia de Jesus, mas vamos apoiar, né, para ele fazer um bom jogo, porque ele é o titular da posição. Maurício Lemos nem relacionado foi. Maurício Lemos aí reforço do Vasco para 2025. O zagueiro que veio para estar aí sendo titular da posição ainda está treinando aí, se condicionando, né, fisicamente, treinando a parte, né, para estar aí pegando o ritmo de jogo e se preparando fisicamente para poder estrear com a camisa do Vascão. E galera, no caso, se o Paulo Henrique não jogar, é o Puma Rodrigues o substituto imediato. E é essa a escalação, sem mistério. Paulo Henrique, né? Caso não for cortado dessa partida, lembrando que ele vai ser avaliado antes do jogo. João Vitor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Léo Jardim, claro. Aí pode ser que o Hugo Moura ganhe a posição ali de volante, ou Paulinho ou Jair. Paulinho e Jair, né? Certo de jogar. No caso, o Hugo Moura entrando, possa ser que até
Até o próprio Alex Teixeira possa ser sacado. Não sei qual é a ideia do Fábio Carille. Ou se ele vai sacar o Tietê, ou o Paulinho, ou o Jair, um desses três. O Hugo Moura tá entrando. Mas é certo que dos três, dois vão jogar, né? É certo. Possa ser que seja Paulinho ou Jair, ou Paulinho ou Tietê, ou Jair Tietê. Pro Hugo Moura tá entrando, né? Ou possa ser que o Hugo Moura nem entre. Enfim, o Verratti lá na frente e o Alex Teixeira como segundo atacante. Tomara que ele tire o Alex Teixeira e encaixa aí o Hugo Moura, né? Com Paulinho, Tietê e Jair. E o Felipe Coutinho, o Verratti lá no ataque, né? Felipe Coutinho jogando aí mais avançado como um segundo atacante, o Verratti nosso centroavante. Dá para ganhar assim do Fluminense. Não é um bicho de sete cabeças. O Fluminense está numa draga, não consegue ganhar de ninguém. Em caso de vitória do Vasco, o Fluminense pode ser até eliminado da Taça Guanabara aí, nem ter mais chances de se classificar para as semifinais aí do Campeonato Carioca. Caso os outros times também aí consigam ganhar, né? No caso aí o Maricá, o Volta Redonda está na frente do Vasco, né? O Maricá, entre outros times aí que estão lutando pelo G4, né? O caso do Botafogo, se eu não me engano, não está no G4, mas Fluminense perdendo pro Vasco, Botafogo ganhando. Botafogo tem chances aí de entrar no G4 e o Fluminense vai ficar muito próximo de ser eliminado, que seja eliminado, que se exploda para lá. Não tenho nada a ver com os problemas do Fluminense, porque aqui é Vascão e vamos ganhar esse jogo. Vou deixando meu palpite aqui, 3-1 Vasco da Gama, em cima aí dos Flores. Deixe os palpites de vocês nos comentários. Não esquece de deixar like, compartilhar o vídeo. Tamo junto. Saudação vascaína.